Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Sim, foi uma vergonha o que aconteceu hoje na Vila Belmiro, assaltados em casa. Sim, foi uma arbitragem bem tendenciosa. Eu não tô nem falando só de VAR, eu tô falando de faltas que o Flamengo fez também, que acabaram não resultando nem em cartão amarelo, lances em que o juiz passou o pano também pro time do Flamengo. Porque se a gente for entrar a fundo, né, do que aconteceu do VAR, né, dos 2 gols anulados, a gente fica com raiva, cara. A gente fica com cada vez mais raiva. E eu não sou muito de falar de arbitragem aqui no canal, vocês sabem, eu não gosto de falar de arbitragem. Mas hoje não tem o que falar, não tem o que falar. O VAR, a arbitragem foram sim os protagonistas do jogo. O craque do jogo, eleito pela Globo, foi o Diego Alves na votação, né? Mas por que não deram a opção de votar no VAR? E isso não é choradeira, isso não é mimimi, isso é indignação. É indignação, porque o que aconteceu aqui na Vila Belmiro hoje é inadmissível. É inadmissível. E, cara, não dá pra gente aceitar isso, cara. Não dá pra aceitar isso. E não tô falando só do Santos. Os times que acabam sendo prejudicados de alguma forma pela arbitragem têm que lutar contra isso sim. Porque é escancarado, é escancarado. E assim, eu não tô culpando aqui o Flamengo, eu tô culpando especificamente o VAR, eu tô culpando aqui a arbitragem. O Flamengo, minimamente, né, não tem nada a ver com isso, com o VAR marcando e tal, apesar de terem jogadores do Flamengo que ainda tem torcedor santista, né, que gosta de defender, que fala que representou com a camisa do Santos, que tem respeito pelo Santos e tal, né, falando do senhor Gabriel, que isso e aquilo e tal. E hoje a gente viu mais uma vez o respeito com a gente, né, que muitos torcedores afirmam que ele tem, mas não vou nem falar dele, nem de Bruno Henrique e o caralho a 4. Enfim, eu vou tentar fazer uma análise o máximo racional possível, tentando deixar um pouco emocional de lado, mas é difícil, sabe? É difícil, principalmente pelo que aconteceu hoje na Vila Belmiro, da gente saindo com a sensação clara de ter sido assaltado em casa, né? Mas enfim, começou o jogo, a gente já sabia que ia ser um jogo difícil. O Rafa fez o vídeo de pré-jogo e ele falou que o Flamengo tem jogadores que não pode vacilar, porque tem jogadores que têm potencial para matar o jogo, para decidir o jogo. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? O Flamengo bastante no contra-ataque, jogando bastante no erro do Santos também. Foi assim que eles conseguiram o gol deles. E perderam gols também, Gabriel perdeu o gol na pequena área também, eles perderam alguns outros gols. E, enfim, foi mais no contra-ataque mesmo assim também. O Santos, desde o primeiro momento do jogo, desde o comecinho do jogo, eu achei que o Santos estava com um volume maior. A gente, numa jogada muito bem trabalhada, né, abrimos o placar com o Raniel, que foi a primeira jogada, né, de real perigo do Santos. Então uma tabelinha muito boa do Marinho, que viu o Pará ultrapassando, né, na entrada da área e só rolou para o Raniel completar. E muito bom esse gol, mostrando que o Pará também conseguiu até que ser um pouco mais ofensivo hoje, embora comprometeu defensivamente em vários lances também, principalmente nos contra-ataques do Flamengo. Mas enfim, um ponto positivo ofensivamente pro Pará, né, que a gente sabe que é um lateral que apoia pouco, mas que às vezes ele até se garante na defesa, mas participou bem da jogada do gol anulado do Raniel. E enfim, um gol... Falando do gol... A Globo mostrou uma câmera com a linha traçada de uma maneira. Depois outras imagens foram circulando em grupos de WhatsApp com a linha traçada de outra forma, então não configurando impedimento, configurando no mínimo na mesma linha, né? Que o ombro do Raniel aparentemente estava um pouco na frente. Enfim, eu para essa análise relevo um pouco esse lance, tá? Anulado, ok. Anulado, eu comemorei pra caralho, porque eu fiz um vídeo aqui no canal falando que, pra mim, o Raniel é o nosso 9 titular no elenco. Eu defendi o cara pra caramba. E ao meu ver hoje, tirando isso, ele foi bem, ele finalizou bem de fora da área, ele foi individualista em alguns lances de fato, ele segurou a bola em alguns lances também, isso é fato e tudo mais.
mas ele chutou bem uma bola de fora da área, que o goleiro do Flamengo fez uma ótima defesa, no cantinho a bola, ele estava bem posicionado nesse lance do gol, só foi marcado impedimento mesmo por ter sido uma checagem demoradíssima do VAR também, mas enfim, estava bem posicionado sim, e eu achei ele de fato melhor que o Caio Jorge, assim, num geral, sabe? Embora eu acho que os dois tenham que jogar, mas pra mim eu manteria o Raniel depois do jogo de hoje. Eu achei que ele foi bem, que ele foi bem no pivô também, segurou bem algumas bolas também, é uma das características dele, e eu fico feliz de ter gravado um vídeo meio que específico, tentando defender ele, e de fato hoje ele até que ter correspondido de certa forma, né? Mesmo voltando de lesão após meses. Então esperamos que ele não tenha lesão, porque ele é um cara que, se ele tivesse assim 100% e tudo mais, eu acho que ele tem muito a ajudar a gente sim. E o Caio Jorge em paralelo também, evoluindo, amadurecendo, é muito jovem ainda, então a gente tem que ter cuidado. Mas pra mim, a briga vai ser boa entre eles, mas eu coloco o Raniel um pouquinho acima, ainda mais pela partida de hoje também. Saí satisfeito com o Raniel. Mas enfim, primeiro gol anulado, foi isso. E aí depois, né, o Santos não demorou para fazer o segundo gol, numa cobrança de falta do Marinho, a bola foi passando, eu vi que o Jobson um pouco levantou o braço assim e tal, mas não atrapalhou em nada, não atrapalhou o percurso, não atrapalhou em absolutamente nada, não tocou a mão na bola. Aliás, eu não sei o que foi marcado de fato, se foi intenção de pôr a mão na bola, ou enfim, eu não sei o que foi marcado aquele lance, foi uma demora para decidir, foi uma demora tão grande, até mais do que no primeiro gol anulado, foi tão ridículo, o VAR é tão ridículo que até para definir o lance é demorado, sabe? O pessoal fala que a tecnologia é super bem-vinda e tal no Brasil para ajudar e tal, mas que ajuda que deu hoje aqui, cara? Em termos de facilidade, em termos de resolver logo a porra do lance. Que facilidade que deu aqui. Mas, enfim, o outro gol anulado. E aí, acho que o Salvo Espínola, do grupo de arbitragem da Globo, falou que o gol não estava irregular para ele. Ele mesmo, o cara da Globo, falando que o gol não estava irregular. E, enfim, gerou uma revolta absurda, né? Gerou uma revolta muito grande, com razão. Porque eu continuo achando que aquele gol também, esse segundo, não tava. O primeiro, questionável, sim, questionável. E não me surpreenderia se o VAR mesmo validasse o primeiro gol, tivesse minimamente na mesma linha. Eu não sei qual é a linha certa, ficou muito confusa as linhas, né? A Globo mostrou uma linha de um jeito, e aí depois outras imagens pareciam até mais plausíveis a linha de outra forma, mas esse segundo foi vergonhoso, cara. A anulação desse segundo foi vergonhoso. E eu não acredito que eu esteja sendo muito passional, muito torcedor. Eu acredito que eu esteja sendo justo, porque estou tentando fazer aqui uma análise de fato equilibrada para tentar, né, ser racional, mesmo tendo esse lado de torcedor e mesmo tendo acabado de ser o jogo e tem essa natural revolta. Mas, enfim, anulou o segundo gol. E aí, contra o Flamengo, que é um adversário difícil, que é sim um bom time, embora hoje o Santos foi melhor no jogo, embora o Santos comandou, para mim, mais as ações do jogo também, do que o Flamengo. Eu vou até separar um pouco as estatísticas aqui do jogo de hoje. Mas assim que você faz isso, né, que você anula 2 gols de cara do Santos contra um Flamengo que sempre é perigoso, de fato é um time que sempre tem ótimas válvulas de escape, ótimos jogadores com poder de definição também, jogadores que a gente não pode descuidar, né, em momento algum. O Santos, depois eu passo as estatísticas, mas assim que você anula 2 gols de cara, você dá uma desestimulada natural no time, né? Embora o Santos tentou o tempo todo buscar mais o gol, mas tentou sair tanto que aí a gente começa a falar dos erros do Santos. Ficou muito exposto a contra-ataque. E o Flamengo, em contra-ataque, eles têm um meio de campo bom, que embora não esteja nem sombra do que era no passado,
é um meio de campo perigoso ainda, que faz bem a ligação pro ataque, e tem jogadores definidores, né, lá na frente. Gabriel, Bruno Henrique, jogadores que têm sim poder de, decidir jogo e que não costumam perdoar, né? Embora o Gabriel perdeu alguns gols hoje, o Santos já tinha alguns lances, né, que estava sofrendo contra-ataque, o Flamengo demonstrava perigo. João Paulo bem hoje, bem, evitou até que o pior, né, de certa forma, fez ótimas defesas ao longo do jogo, mas agora falando especificamente do gol que a gente tomou, falha do Felipe Jonathan, e aí contra-ataque do Flamengo, e aí o Flamengo vindo, né, com tudo, assim, pro contra-ataque. Só rolou pro Gabigol na ponta direita, e ele foi lá e fez o gol, né, meio que cara a cara com o João Paulo. Então, sim, o Felipe Jonathan cagou, o Felipe Jonathan vacilou, mas até aquele momento ele estava tentando ser ofensivo também, estava tentando dar um apoio no ataque, e enfim, acabou desligando, e depois ele caiu sim de produção. Depois, no segundo tempo, ele foi mal, né? Tomou várias bolas nas costas, junto com o Pará também na lateral. Embora acho que o setor defensivo, a zaga, falando da dupla de zaga, Veríssimo e Luan Pérez, eu achei que até foram bem, principalmente o Veríssimo nas coberturas e tudo mais. Mas enfim, é foda, né? Você tem um gol anulado e aí depois a gente tomou um gol no finzinho do primeiro tempo. Mas eu saí muito mais revoltado com a arbitragem, né, nesse intervalo, do que revoltado assim com o Felipe Jonathan, por exemplo, ou com o time, né? Porque eu acho que o Santos estava tentando buscar o gol o tempo todo. E o segundo tempo foi um pouco disso também, né? No segundo tempo a gente voltou num ritmo um pouco mais devagar que a gente começou o primeiro. Tomamos mais contra-ataques do Flamengo também, o João Paulo fez boas defesas. Acho que o Santos sentiu um pouco o gol também, mas o Cuca mudou o time, pôs jogadores, né? Colocou jogadores, Lucas Braga, colocou Jean Mota também, o pessoal ficou puto, mas o Sanches mal do jeito que tava também. E era a única forma da gente ter meio que algum armador, assim, sendo o Jean Mota. É difícil, mas, enfim, tem também o Anderson Ceará e tudo mais, ele botou o Ivonei, né, no caso hoje, mas, enfim, o Jean Mota, em termos de experiência, é um jogador, assim, de termos que possa armar o jogo, que é um dos mais experientes, assim, também. Eu acho também que não agregou muito a entrada dele, ele quase fez um gol meio que de puxeta, assim, também, imagina ele faz aquele gol, mas, enfim, o Cuca pelo menos tentou ir pra cima, né, e, enfim, a gente ficou muito fragilizado, sofremos muito por contra-ataques e tudo mais, né? E aí o jogo já tava nervoso, tava tenso, né? Tava com o clima pesado e tal, qualquer coisa a gente já parecia que ia ter briga, e tiveram vários desentendimentos também. Mas, enfim, eu vejo sim pontos positivos do time do Santos hoje. Eu acho que a arbitragem foi bem tendenciosa, assim, sabe? Falando também agora de lances em que, cara, Bruno Henrique dando uma pegada sem bola no Marinho, não ganhou nem amarelo. Jogadores do Flamengo dando carrinho também, perigosos e não recebendo nem cartão amarelo, sabe? Coisas assim. E com o Santos, qualquer chance que eles tinham, que a arbitragem tinha, era lá, pum, gol anulado. Pum, falta pro Flamengo. É impressionante, cara. Mas então destaco de pontos positivos aí, Raniel, João Paulo também. Eu até que gostei um pouco hoje da partida do Pituca, assim, de certa forma. Eu acho que o Jobson errou muitos passes no meio de campo, também acabou dando alguns contra-ataques pro Flamengo. Eu acho que no meio de campo de Jobson, Pituca e Sanches, eu acho que o Pituca foi o melhor, né? O Sanches também tá numa fase bem ruim. Acho que dos jogadores que entraram, poucos puderam fazer alguma coisa. Eu esperava um pouco mais do Soteldo hoje. Ele conseguiu ir bem até contra o René em alguns lances e tal, mas o Soteldo já tá com dribles marcados, né? Tipo, jogadas marcadas, né? Quando ele pega pela ponta e tal. Tanto que quando jogou o Isla, quando entrou o Maurício Isla, ele não caiu tanto meio que na firula do Soteldo assim. Mas não achei o Soteldo tão mal hoje, igual muitos torcedores estão falando que ele foi. Mas vejo o Raniel bem positivamente, e fico feliz de ter até que defendido ele também, e espero que ele tenha uma sequência aí nesse time do Santos. Mas enfim, de um modo geral é isso, cara. A gente tá com problemas e tudo mais, a gente precisa melhorar algumas coisas,
Tipo, o meio de campo ainda continua sem criação também. Hoje a gente contou muito com o Marinho, né, na ponta. O Marinho puxando para o meio e chutando, uma das principais chances do Santos pelo ataque. E o Raniel um pouco mais participativo também. Enquanto o meio de campo ainda continua ausente, né, infelizmente. Mas, enfim, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. A gente destaca pontos positivos do Santos hoje, tem pontos a melhorar sim também, mas de forma alguma isentar a vergonha que foi a arbitragem hoje na Vila Belmiro. Então, passando por fim as estatísticas aqui, 22 chutes do Santos, 10 do Flamengo, só que desses 22, apenas 5 foram a gol. E o Flamengo foi mais incisivo, né? Tipo, de 10 foram 6 a gol. Então, mais do que a metade, né? Sem falar dos gols anulados do Santos também. O Santos com mais posse de bola, o Santos trocando mais passes que o Flamengo, com uma precisão de passe melhor que o Flamengo, que é um time que também gosta de ter a bola, né? Também valoriza a posse de bola também, mas hoje jogaram no contra-ataque e foram felizes naquele lance do Gabriel. E, enfim, o Santos deu alguns deslizes aí de contra-ataque também, que a gente espera que não aconteça novamente, mas o que a gente mais espera que não aconteça novamente são esses erros grosseiros de arbitragem. É isso. Comenta aí o que vocês acharam, o que vocês concordam, o que vocês discordam, o que vocês veem de pontos positivos, negativos, se vocês acham que tem que manter o Raniel ou não, é Caio Jorge. Comentem aí o que vocês acham, fiquem livres para comentar. E é isso. Tamo junto, tudo pelo Santos e, cara, pelo amor de Deus, o VAR tomar no cu e vamos melhorar essa arbitragem, cara, porque do jeito que tá, não tá dando.